O suicídio e a loucura são tragédias que têm assolado a humanidade terrestre ao longo de toda a sua trajetória. Trata-se de algo tão fatídico que, devido à natureza do nosso mundo e à nossa inclinação para propagar coisas e fatos que não fazem parte da essência do bem, praticamente todas as pessoas que atingem a capacidade de pensar têm e expõem seus conhecimentos e pontos de vista sobre o assunto. Inicialmente, podemos inquirir sobre o porquê de sua existência, invocando ninguém mais, ninguém menos que o Mestre dos Mestres, o Rabboni, Jesus, o Cristo e, assim, sabermos qual a natureza desses males. Se, por exemplo, se trata da consequência das nossas próprias aquisições ruinosas, caso em que podemos rotulá-las de flagelos da humanidade que recaem sobre nós como um látego, um azorrague, uma autopunição. Assim é que, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das aflições, Jesus, do alto do monte, profetizou solenemente: Bem-aventurados os que choram, os pobres, os que sentem fome, os perseguidos e sequiosos de justiça, pois que serão consolados, saciados, herdarão o reino dos céus. As bem-aventuranças que Jesus prometeu concretizar-se-ão infalivelmente, porém, somente na vida de além-túmulo, isto é, na vida futura. E, para isso, necessário é que tenhamos a mais absoluta fé, crença, confiança na justiça das aflições pelas quais passamos, coisa que não é tão difícil se partirmos do ponto de vista de que, se Deus é infinitamente bom e, acima de tudo, justo, justas hão de ser tais aflições. Isto leva-nos, pessoalmente, a inferir que também o suicídio e a loucura fazem parte das aflições inerentes à nossa humanidade. Aliás, referindo-nos ao subtítulo Justiça das Aflições, nunca é demais mencionar-se a lembrança advertência de uma das proféticas vozes espirituais, segundo a qual nós, os brasileiros, trazemos duas manchas históricas incrustadas em nossa bandeira: a escravidão e a Guerra do Paraguai. Se partirmos da assertiva, segundo a qual as aflições derivam de uma causa justa, resta-nos, obviamente, abraçar, acolher, adotar os motivos de resignação, que é a compensação que hão de ter aqueles que sofrem bem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento por considerá-lo como o prelúdio da cura. A partir dessas considerações, podemos despender maiores raciocínios a respeito do âmago deste assunto, ou, mais precisamente, a partir das principais causas geradoras desses dois infortúnios que se chamam suicídio e loucura. De relance, porque faz parte do elenco das aflições do nosso orbe e, igualmente, porque tem a agravante de ser uma das causas de loucura, não podemos deixar de mencionar o alastrante e estigmatizante flagelo da fome, que graça em todos os quadrantes do mundo e, com ênfase, nas regiões consideradas terceiro, quarto mundos, assim como nos países onde campeiam regimes político-capitalistas descompromissados com a máxima evangélico-cristã: amai-vos uns aos outros. Quanto à loucura, podemos afirmar com o Espiritismo que a perturbação, o abalo emocional,
a sensibilização produzida por um descontentamento ou pelas vicissitudes, isto é, pelas decepções, pelos reveses, pelas mudanças bruscas de situação que o homem não tem a coragem de suportar, são a principal causa da loucura e também do suicídio, com a particularidade de que o suicídio, por se dividir em consciente e inconsciente, pode ter por causa a embriaguez ou a loucura. É fato da história da Idade Média o trágico fim de Miguel Cervantes de Saavedra, o mais famoso escritor e dramaturgo espanhol que notabilizou-se mundialmente após criar a obra Dom Quixote de La Mancha, o qual, após perseguição e tortura levadas a efeito pela Santa Inquisição, veio a perder a razão, enlouquecendo e morrendo no ano de 1616. Também ilustrativo é o caso do célebre Charles Chaplin, que, aos 4 anos de idade, observando que sua mãe, no palco de um teatro, de tão alcoolizada que estava, não conseguia representar o seu papel, adentrou o cenário e executou, cantando, uma canção que lhe rendeu os primeiros de muitos aplausos e salvou-lhe a mãe de maior vexame. Como causas secundárias externas do suicídio, temos a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas, que são os maiores estimulantes do suicídio, predispondo o espírito à covardia moral, minando-lhe a faculdade de discernir e de nutrir a virtude denominada esperança, fazendo que lhe reste apenas a ideia do nada como único remédio heróico para sofrer por menos tempo. O materialismo de per si oculta-lhe o pavor maior que a ideia do nada inspira, que é o aniquilamento, o deixar de existir, não lhe reservando sequer o inferno como alternativa existencial. O Espiritismo e seu posicionamento frente ao crucial problema do suicídio e da loucura. 1. Induz o homem a encarar com indiferença e, até com satisfação, as dores e os sofrimentos, os reveses e as decepções, na condição do devedor que aceita como dadivosas as penúrias, os sacrifícios, as lágrimas, advindas de proposta do seu credor, de receber a 100ª parte de sua dívida para com ele, mediante a sua disposição de quitar de imediato, ainda nesta existência, a dívida por ele contraída, e evitando, assim, seu desdobramento por tempo indeterminado. 2. Comprova a impossibilidade da dúvida quanto à vida de além-túmulo, assim como a insignificante duração da existência corpórea perante a vida imortal, inspirando-nos a paciência e a resignação como antídotos à ideia do suicídio. 3. Infunde no homem a coragem moral. 4. Apresenta-nos isto mesmo, apresenta-nos os suicidas a informar-nos eles próprios da situação desgraçada em que vivem, se encontram e a provar que ninguém escapa impunemente à lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a vida, inclusive a sua. 5. A certeza de uma vida futura. 6. O suicídio é um crime porque viola o 6º mandamento da lei de Deus impressa nas tábuas da lei. Conclusão. 1. Quando todos os homens se tornarem espíritas, provavelmente deixará de haver suicídios conscientes. 2.
Enquanto a lógica das doutrinas materialistas induz ao suicídio, a lógica do espiritismo o evita.